Do eleitorado brasileiro, 52% são mulheres, refletindo a mesma superioridade na população. No entanto, na política, elas não têm a mesma representação. Para estimular a entrada das mulheres nas decisões políticas, a lei estabelece que os partidos terão que ter um mínimo de 30% de candidatas e um máximo de 70% de candidatos. Mas a lei não pôde alterar resultados de eleições e elas ocupam mais ou menos só 10% dos cargos eletivos. A eleição de 2014 elegeu apenas uma governadora, de Roraima, que tem a única prefeita de capital. Dos municípios com mais de 200 mil habitantes, apenas 3 elegeram prefeitas. Depois dessa eleição municipal, entre os 5.570 municípios, só 637 elegeram prefeitas, pouco mais de 11%. Por que existe esse desequilíbrio em relação à população? Para buscar as respostas, aqui no estúdio, a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, é a primeira procuradora especial da mulher do Senado, e a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lócio. Eu gostaria de pedir às senhoras um momentinho para a gente ver um quadro aqui com os percentuais das mulheres ocupando cargos políticos em colegiados. Deputadas estaduais eleitas em 2014, apenas 11,33%. Vereadoras eleitas agora, 13,5% do total. Prefeitas, 11,5% do total. Senadoras, companheiras da senadora Vanessa Graziotin, 6%. E deputadas federais, quase 10%. É muito pouco, né, senadora? Principalmente diante do quadro que você acabou de dar, não é? Somos mais da metade da população e também do eleitorado. Mas não é só isso, temos hoje um protagonismo muito forte na sociedade, porque eles podem dizer, mas é só a maioria, a mulher continua ainda a ser, cumprindo um papel inferior na sociedade. Não é verdade, porque hoje mais de 40% de tudo que se produz na nação sai de mãos femininas. Então a mulher tem um protagonismo muito forte. Até um dia desses, nós não podíamos frequentar as escolas, não era qualquer curso que a gente podia fazer. Hoje, as mulheres têm um nível de escolaridade maior do que os homens. Então, é diante desse quadro que nós temos que analisar o porquê dessa subrepresentação. Ministra. Verdade, é lamentável essa realidade. Veja que nós vivemos num Estado, numa democracia representativa. Portanto, seria natural que os representantes populares trouxessem uma paridade com os seus representados. E não é isso que vemos. Agora, a nossa posição é vergonhosa em relação a outros países, né? É vergonhosa, Alexandre. Por exemplo, no continente americano, para nossa tristeza profunda, o Brasil está à frente apenas de 2 países, Belize e Haiti. Lembrando que o Brasil é um país, é uma referência no continente americano, na América do Sul. Como um todo, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Como pode estar... E o tamanhão do Brasil nesse continente. E exemplo também, e respeito também, referência também em respeito aos direitos humanos, não é? Agora, como que podemos dizer que há respeito de fato aos direitos humanos se nós somos impedidas? E eu digo isso com muita convicção, viu, Alexandre? Mas com muita convicção. Nós hoje somos impedidas de ocupar espaços que nos são de direito. Não é um encolhimento da mulher? É impedida mesmo? É impedida, exato, porque nós temos que fazer uma análise social, econômica da sociedade em que nós vivemos, até da história política. A política no Brasil, ela é feita por homens, já de décadas, não é? Feita por homens e até hoje eles não permitiram que espaços fossem abertos, porque há explicação para isso em vários aspectos, na questão cultural. Nós somos ainda discriminados. Nós temos aqui uma tabela, fizemos questão de mostrar como a falta do empoderamento da mulher também reflete em outras questões. As faculdades estão cheias de mulheres. Sim, mas aí, eu disse, nós temos um grau de escolaridade superior, mas ganhamos quase 30%, 25% a menos nos salários. Quer dizer, a questão não é só eleitoral, não é só cargo olha duas político. Tabelas aqui que mostram bastante a diferença. Nessa tabela, o Brasil está aqui embaixo.
Esse é o empoderamento, nossa participação na política que a ministra acabou de falar. Essa outra aqui é a violência doméstica. Agora, a reação masculina... Somos o quinto do mundo. Eu quero fazer a reação masculina. Isso não é feminismo? O que é? Só para provocar. Como assim? Feminismo? Quando as mulheres defendem os seus pontos de vista... O feminismo é correto. A tendência da reação masculina é dizer, mas isso é feminismo, Exato. uma Aí, coisa assim. a minha resposta é a seguinte, vamos ler a Constituição da República. Artigo 5º, que trata Todos dos são iguais direitos e perante a lei. garantias fundamentais. No primeiro inciso, número 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Portanto, a gente tem que tratar igualmente homens e mulheres, facultando-lhes oportunidades Agora, iguais. é o que está escrito na Constituição e o que está escrito na cultura do Não, país. mas aí veja, Exato. na cultura, o que depende da mulher exclusivamente, ela avança. Daqui a pouco tempo nós já teremos a maior parte dos magistrados mulheres. Eu acho que já tem um número até, não sei se já chegou a... Na primeira instância, sim. Na Nos primeira tribunais instância, superiores, sim. não. Veja, na primeira instância já temos o maior número de mulheres. O Isso... Supremo não tinha banheiro para mulher, né? Até pouco tempo. E nem o Senado também não tinha no plenário, nem o Senado. Então, veja, aonde depende do esforço da mulher, a mulher chega lá. Agora, onde depende de outros fatores, como no caso da política, porque a política ela também é um retrato, a representação, ela é o retrato da legislação política eleitoral. E a nossa legislação, Alexandre, ela é inédita, ela é sui generis no mundo, ela é, eu posso dizer, híbrida, não é? Não há comparativo em relação à legislação eleitoral brasileira. Aí você pode dizer, mas vocês conquistaram em 1995 a cota. Mas que cota nós conquistamos? A cota de candidaturas. É muito diferente, porque você dá o espaço, mas não dá os meios. É a mesma coisa que não desse absolutamente nada. Veja, a legislação nacional, ela traz um mínimo de 30% para a reserva de gênero. Eu espero estar viva um dia para ver os homens lutando por esses 30%, Alexandre. Pois é, o que aconteceu? Mas eu acho que vai ser um pouco difícil. Fizeram quase 16 mil candidatas laranja para o partido satisfazer a legislação, não é isso? Muito triste. Mas veja só, é importante as pessoas entenderem o sistema como um todo. A lei traz essa determinação de que os partidos deverão preencher 30% das suas cadeiras, das suas candidatas com mulheres. Mas quais são os meios que a legislação dá ao partido? 5% do fundo partidário e 10% do rádio e TV. A conta não fecha, Alexandre, não fecha. Você não pode impor uma meta de 30% e apenas facultar o partido que ele aplique pelo menos 5%. É verdade que a lei fala em pelo menos, mas os partidos não aplicam mais. Eles, infelizmente, lamentavelmente, eles ficam presos a este mínimo trazido pela lei. Agora, uma notícia boa. O Procurador-Geral da República ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, Dr. Rodrigo Janot. Essa semana passada foi distribuída para o ministro Edson Fachin, justamente contra essa disparidade. Porque a mini-reforma última do ano passado, senador, ela trouxe, para nossa surpresa absoluta, um máximo. Estamos aqui a tratar de uma ação afirmativa, que traz um mínimo de 5%, e ela impôs um máximo de 15%. Quer dizer, você só pode gastar 15% do fundo com as mulheres e 85% com os homens. Olha a situação do nosso partido, porque também a realidade, a grande maioria é assim que acontece. As mulheres são alijadas da vida partidária. E o que os homens fazem? Os homens que mandam nos partidos, que com raras e honrosas exceções, são organizações meramente cartoriais, que só servem de meios para as pessoas, os indivíduos, se candidatarem e se elegerem. Exato. Mas existem também exceções, por exemplo, eu falo com muita alegria, meu partido é uma exceção. O PCdoB não é um partido grande do ponto de vista institucional. Nós temos 12 deputados federais e somente eu no Senado, mas 40% da nossa bancada é de mulheres. E até ontem nós não tínhamos cota interna. Por quê? Porque há uma política interna dentro do partido que valoriza a participação da mulher. Eu sou exemplo, eu milito desde o movimento estudantil. Você veja, metade da nossa bancada quase é de mulheres, então é possível, basta que o partido abra as portas às mulheres. Agora, o que eu tenho sabido é de queixas de candidatas mulheres que recebem menos do fundo partidário, recebem menos do partido. Nada. O partido não dá dinheiro. O que eu ia dizer, o que eu ia lembrar, aqui só, Luciano, o que eu ia lembrar é que essa lei de cotas de 30% foi um movimento mundial em torno da 5ª Conferência de Mulheres das Nações Unidas, que aconteceu em 1995, na China. Então, vários países do mundo passaram a adotar leis de cotas. A nossa foi essa, cotas de candidaturas. Mas a lei deixava em aberto, reserva vaga de gênero, pode ser tanto de homem como mulher, obviamente que é uma lei que só serve às mulheres, não é? Por enquanto. Mas só reserva vaga, não obriga. Em 2009,
em uma das mini-reformas, nós conseguimos aprovar a obrigatoriedade. Junto com a obrigatoriedade surgiram as laranjas. Porque a lei é de 2009, em 2012, portanto, foi a primeira eleição municipal que a lei foi aplicada. Já surgiu essa, eu tenho aqui dados estatísticos saídos do forno quentinho ontem à noite ainda do Tribunal Superior Eleitoral, que em 2012 já há um crescimento exponencial da quantidade de candidatas com voto zero. E agora, em 2016, novamente... Voto zero significa que a candidata não vota nem em si própria. Nem ela votou nela mesma. Muitas vezes ela não sabe nem que é candidata, pega uma secretária, o primo do candidato, do secretário do partido. Agora, lá em Santa Catarina ou Paraná. Isso aconteceu, nós analisamos... A moça deixou o emprego dela numa farmácia para assumir a Câmara de Vereadores por 2 ou 3 meses. O TSE analisou um processo do Piauí, no ano passado, das eleições de 2012, no qual havia exatamente essa denúncia. Algumas candidatas foram ao Ministério Público denunciar este fato, que elas não sabiam que eram candidatas. Então, e nós estamos investigando, essa medida. Como se diz lá de um lado do Rio do Peixe, lá em Videira, fata la legge, fata la trampa. Exato, mas o interessante, um dia desses eu estava preparando assim um evento das mulheres, eu estava lendo as notas taquigráficas na época em que as mulheres lutavam pelo direito ao voto no Brasil. Qual era o argumento? Não pode dar o direito de voto à mulher, porque a hora que der o direito de voto vai dar também o direito dela ser votada. E aí a família vai se desintegrar. A família, a mulher é um pilar muito importante na família, e se a mulher sair de casa, que já tem que sair para trabalhar, sair para votar e pronto, é a destruição completa da família. Olha, por isso nós fizemos... É o homem confessando que não é nenhum pilar da família. Exatamente, por isso que nós fizemos esse mapa mostrando que a falta do empoderamento da mulher está diretamente ligada a tantas mazelas que as mulheres sofrem. Uma delas, a violência. Porque não adianta você dizer que é crime a violência contra a mulher, não adianta a mulher ter um bom nível de escolaridade, não adianta a mulher trabalhar, ter independência econômica se a sociedade ainda não a vê como uma autoridade, como um ser igual. Há estatísticas mostrando que há uma relação entre violência e mulher na política, claro, que é inversamente proporcional. É isso, somos o quinto país mais violento do mundo. E somos o 154 em relação à participação na política. Agora, eu pergunto o seguinte, fazer mudanças para que haja ainda uma maior participação da mulher, agora tem a reforma política, como é que a senhora enfrenta um Senado, uma Câmara Federal, em que a maciça maioria é de homens? Agora eu gostaria de entrar nesse assunto, logo depois dos comerciais a gente já volta. Voltamos a discutir a pequena participação da mulher em cargos eletivos, principalmente depois da última eleição, e eu perguntava para a senadora Vanessa Graziotin como é que ela se sente tentando levar ideias para maior participação da mulher entre duas câmaras, o Senado e a Câmara Federal, cuja maioria maciça é de homens. Ou seja, nós dependemos de 90% dos votos dos homens para aprovar aquilo que é do interesse não da mulher, a gente diz, mas da democracia brasileira. Qual é a razão deles? A razão deles é o seguinte, bom, primeiro eu só quero destacar, Alexandre, que nesse aspecto, na luta de gênero, defesa dos direitos das mulheres, nós somos muito unidas, independente do partido político. Por exemplo, vivemos um processo triste de impedimento de uma presidente em que nós, mulheres, nos dividimos. Mas no aspecto da luta de gênero, nós estamos muito próximas. Não é fácil dentro de uma casa que tem ideologia, que tem lado e tal. Mas a gente faz o maior esforço. Nós temos a Procuradoria... intervalo a senhora falando, lamentando a não eleição de Ângela Min, que não é do seu partido. Veja bem, então veja, nós temos uma Procuradoria da Mulher na Câmara e uma no Senado. São instituições oficiais do Parlamento. Ou seja, para mostrar que a luta em defesa dos direitos das mulheres e da igualdade não é uma luta que tem bandeira partidária, é uma luta que vai além disso. Não é? Então trabalhamos juntas e é muito difícil, nós temos que sentar para negociar. Nós temos um material produzido e entre todas nós, não só parlamentares, mas também magistradas, mulheres que lutam e participam dos movimentos feministas, nós chegamos à seguinte conclusão. A melhor fórmula para a gente enfrentar a subrepresentação é uma mudança no sistema político eleitoral que transforme as listas de candidaturas que hoje são abertas em listas fechadas e com alternância, listas pré-ordenadas com alternância entre os gêneros. É assim que acontece na maior parte do mundo. A Argentina tinha o mesmo percentual nosso. De uma eleição para outra pulou para 36%. Aí os homens não querem nem ouvir falar nisso.
mas a gente devagarinho vai negociando. A cada mini-reforma a gente consegue uma coisa. Mas é paliativo, é para enfrentar um sintoma e não a razão maior que provoca a doença. Então, o que a gente tem hoje tramitando, além dessa proposta da lista pré-ordenada, é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que reserva cadeiras. Negociamos um número muito baixinho, que é para tentar aprovar, e vamos tentar aprovar. Começa com 10% de cadeiras para as mulheres. É o que tem hoje, mas vai aumentar. O 10%, na prática, significará em torno de 16%. Porque nós temos hoje 5 estados que não tem nenhuma deputada federal. Mais de 1.000 municípios, a ministra pode dizer que não tem nenhuma vereadora. Isso a CAPEC acabaria. Ministra, é isso mesmo. Eu vi a senhora comentando antes de começar o programa, né? Quantidade de municípios que não tem uma vereadora sequer. É inacreditável. Eu tenho aqui vou ser fiel aos números. 1.286 municípios de 5.568 não possuem uma mulher sequer como vereadora. E apenas de 5.568 municípios, 24, um percentual absolutamente irrisório, possuem maioria feminina. Veja que loucura que nós vivemos. A nossa realidade realmente é muito triste e é importante, Alexandre, programas como esse. E eu penso que neste momento nós estamos, de fato, parando para enxergar um problema que hoje existe no Brasil. Porque antes de qualquer coisa, para solucionarmos qualquer tipo de falha, nós precisamos admitir que temos um problema. E hoje o Brasil possui um problema grave de subrepresentação. Como é que a justiça eleitoral pode contribuir para a solução, para a busca de soluções? Primeiro, a justiça, a partir de agora, nós tivemos uma importante decisão no começo deste ano, trazendo um tema que a senadora certamente vai concordar comigo, trazer a democracia para dentro dos partidos políticos. Os partidos políticos são os grandes defensores da democracia, só que da porta para fora. Que ironia. Não democracia praticam. Interna não praticam. É verdade. Portanto, as comissões provisórias, os diretórios municipais, é onde a mulher está, na base, é aquela líder comunitária. Ela não consegue ocupar cargos de direção no seu partido. Por que ela não consegue? Porque não tem eleição. Porque é uma comissão provisória, que é nomeada e destituída ao bel prazer dos donos dos partidos políticos. E as convenções partidárias a gente também sabe como são feitas. Temos também tivemos uma importante decisão, a mudança de jurisprudência para as eleições de 2012, que trará um reflexo muito grande para essa de 2016, no que toca à impugnação dessas famosas candidaturas laranja. Porque antigamente o único meio, a única ação judicial que se podia discutir essa questão era na impugnação ao registro. Só que na impugnação ao registro, ninguém sabia que havia candidatura laranja. Nem a pessoa sabia que era candidata. Então, agora nós ampliamos o leque de ações que podem chegar à justiça e provocar a justiça para que ela reconheça a fraude. E se houver fraude, vai cair a chapa inteira. Então, os partidos... Essa deverá ser uma decisão pedagógica para os partidos aprenderem que ou eles obedecem à lei ou cai todo mundo. Agora, como convencer as mulheres a votarem em mulheres? Olha, esse não é o problema. Esse não é o problema. Não é o problema, não. Porque a mulher é candidata, veja, mas não é eleita. Se você chamar... Mas ela não tem visibilidade, é diferente. Exatamente. Ela é candidata, mas ela não está na televisão. Exato. Ela não é candidata de fato. Não é? Na justiça, veja que interessante. Claro. Vários processos que nós decidimos de propaganda partidária irregular, o partido fala, não, eu estou destinando os 10% que eu tenho que destinar para a mulher. Como? Colocando uma mulher como apresentadora. Ora. Não é essa a finalidade. Você não está atingindo a finalidade da norma. Claro. A finalidade da norma é justamente incentivar, conclamar as mulheres a participarem da vida política. E não simplesmente colocar como figurante uma mulher apresentando o programa. Então, veja que o partido ele não dá condições para que as mulheres se façam apresentáveis para os eleitores. E eu dei o exemplo que a hora que ele der, ela se apresenta e ela responde bem a tarefa que lhe é dada. O exemplo é do meu partido, 40% são mulheres, Alexandre, isso não é à toa. Então veja, no momento em que a gente discute reforma política, o que o Senado, pelo menos, no que o Senado está se centrando? Em 2 temas, que nós até admitimos o debate, que é o estabelecimento de cláusula de barreira e a proibição de coligações. Agora eu pergunto, em que isso mudará a representatividade que nós temos no parlamento? Parece que coligações deram um jeito de passar por cima das cotas,
do percentual de 30%? Na coligação? Não. Tem que cumprir os 50%. A coligação 30%. Também. É obrigado. O que nós acabamos de constatar nessa eleição, ao verificar que 15 mil candidatas praticamente não tiveram... Quase 16, 15 mil... 900 e tantos. 15.957. Boa memória, Alexandre. Não tiveram nenhum voto. O que isso nos mostra? Né? E contra fatos não há argumentos. Nos mostra que, de fato, essas mulheres estão ali... Ainda estão usando as mulheres. Faz de conta, faz de conta absoluto. Agora, um dado que é importante também é o seguinte, há quem diga, mas as mulheres não querem ir para a política. Não, coloque os homens aqui, eles vão dizer isso, coloque os senadores. Não é verdade. Nós temos quase 44% dos filiados a partidos políticos são mulheres. É mais uma razão. Como você vai me dizer que não há mulheres que queiram participar da vida política? Não é verdade, elas querem, mas elas não conseguem. Elas não conseguem a legenda e ela não consegue nem o dinheiro do fundo partidário, o investimento do partido e nem o rádio e TV. Bom, nosso tempo está se esgotando. Mas então... eu só queria fazer uma observação, porque eu acho que ela é muito simbólica do momento em que nós vivemos no Brasil. Um colega nosso, o senador José Serra, que agora é ministro de Relações Exteriores, esteve recentemente no México. No México, quase a metade dos parlamentares são mulheres, Senado e Câmara. Ele chegou lá, acho que numa brincadeira, mas falando o que ele pensa, dizendo que o exemplo daquele país representava um perigo para o Brasil, porque lá quase a metade dos senadores eram mulheres, enquanto aqui nós não representamos nem 20%. Então, um perigo para os homens. Infelizmente, é essa cultura que nós temos que enfrentar, e enfrentar como? Através da legislação. Tomara que as urnas recebam as mulheres de braços abertos como candidatas e que os partidos façam o mesmo. Muito obrigado, Obrigada. Senadora, muito obrigado, ministra. Obrigada, se você gostou do Alexandre. programa e quiser fazer alguma crítica ou sugestão, entre em contato conosco pela central de atendimento ao telespectador no telefone 4002-2884 ou pela internet no endereço falecomaGlobonews.com.br. Para rever este e outros programas no seu celular ou tablet, baixe o aplicativo da Globo News ou acesse o globonewsplay.com.br. Na próxima semana, outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.